Eu tenho orado muito pelo estudo desta manhã porque muita coisa tem acontecido entre o nosso próprio movimento, sem contar, é claro, no mundo em geral. Doenças e enfermidades. E eu estou aqui como representante do Senhor. Isso não é o plano de Deus para o seu povo. Satanás é o originador de doenças. E isso é um fato claro. Quando Jesus veio a essa terra, há 3 coisas que ele veio para remover e para substituir. Quando você lê aquele pequeno livro, A Ciência do Bom Viver, e esse é meu manual depois da Bíblia, é ali na Ciência do Bom Viver, página 17, que diz: Ele veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. Está bem claro ali. Jesus veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. Com o que ele substituiu isso? No final desse mesmo parágrafo, diz que ele veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Em outras palavras, se você olhar com atenção, cada um desses é um contraste um com o outro. Ele veio remover o fardo de doenças e repor com saúde. Ele veio remover as misérias e repor com paz. Ele veio remover o pecado e repor com perfeição de caráter. Esse era o ministério de Jesus. Nada menos do que isso. Enfermidade não é o plano de Deus para o seu povo. Você pode dizer amém para isso? Então, por causa desse fato, quando o povo de Deus é atormentado com tantas doenças e enfermidades, nós devemos tomar muito cuidado quando tentamos fazer parecer que eu não fiz nada, simplesmente aconteceu. Deve ter sido a vontade de Deus. Eu ouço pessoas dizendo coisas assim. E eu acredito com todo o meu coração que o caráter de Deus está sob ataque. E uma das maneiras que o caráter de Deus está sendo atacado é porque nós não somente estamos vendo o povo de Deus adoecer, mas o mundo ao redor, em todas as igrejas. Você sabe que Deus tem pessoas em outras igrejas, não sabe? Saiam dela, povo meu, isso mesmo. Então Deus tem pessoas em outras igrejas. O povo de Deus está ficando doente, mas não só isso. Os membros da igreja remanescente estão ficando doentes, mas não só isso. Os reformadores de saúde estão ficando doentes. E as pessoas estão começando a coçar a cabeça e perguntar: onde está Deus? Onde está o poder de Deus? O que aconteceu com Êxodo 15, verso 26? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. O que aconteceu com Jeremias 33, verso 6, onde Deus diz: Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei. O que aconteceu com esses versos? O povo de Deus está começando a se perguntar sobre a validade, a relevância e o poder das leis de saúde de Deus. Porque eles dizem: parece que estamos cercados. É incrível. Eu ouço isso até de reformadores de saúde e eu acho isso muito patético. Nós fazemos parecer que as doenças estão por toda parte, não tem como a gente fugir delas. A gente está no mundo e elas também estão. É como se nós falássemos que não há vitória sobre as doenças, enquanto nós temos a ousadia de pregar a vitória sobre o pecado. E eu acredito que, se nós podemos ter a vitória sobre o pecado, nós temos que ser capazes de ter vitória sobre a doença. Porque é mais humanamente impossível de vencer o pecado do que vencer a doença. E se nós vamos pregar uma mensagem singular de que as pessoas podem ter vitória sobre todos os pecados, eu acredito que nós podemos ter vitória sobre todas as doenças. Mas então qual é o problema? Por que tantos reformadores de saúde? Por que tantas pessoas do povo de Deus estão ficando doentes? E eu aprecio os evangelistas do nosso mundo de hoje, que se esforçam para poder explicar por que os adventistas do sétimo dia estão ficando doentes. Eles falam a respeito de ingestão de alimentos que causam inflamação no corpo, etc. E tudo bem, porque há um lugar para isso, porque tem muita verdade nessas coisas. Mas há algo que eu acredito que não está sendo dito e eu vou falar para você hoje.
Esse lado da história precisa ser contado. Pela vindicação de Deus, mesmo que a acusação venha sobre mim. Pela vindicação do caráter de Deus e a sua verdade. Há um lado da história que não está sendo contado e eu vou contá-lo para vocês hoje. Junte-se a mim. Junte-se a mim. Eu quero te dizer agora que as coisas que eu vou estar mostrando hoje não têm nada a ver com ninguém que eu conheço pessoalmente, ou que eu conheci antes, ou qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho nenhum ministério especificamente, que eu estou tentando dar indireta, eu persegui-lo, atacar e tal, nada disso. O que eu estou dizendo é que eu sei que de fato há um lado da história que não está sendo dito ao público. E as pessoas estão questionando a integridade de Deus e suas palavras por causa do nosso silêncio. Às vezes, não é só o que você diz que pode ofender o caráter de Deus. Às vezes, o que não falamos também pode ofender o caráter de Deus. E eu não quero que o coração do meu pai sofra mais do que ele já sofre. Eu não quero que o coração de Jesus sofra mais do que ele já sofre. A inspiração é clara. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis de saúde. Essa é uma declaração muito poderosa. É isso que quer dizer a enfermidade. É um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis de saúde. Você só tem basicamente 2 exemplos nas Escrituras em que Deus deixa claro que não se encaixa nessa categoria de por que as pessoas ficam doentes. Jó e o homem que nasceu cego. No caso de Jó, a Bíblia diz que ele era perfeito e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Mas mesmo assim ele ficou doente. Por quê? Porque Deus deixou claro, eu vou remover minha mão. Eu vou remover a minha barreira de proteção. Satanás diz, pele por pele, deixe-me tocá-lo e eu te garanto que ele te amaldiçoará na tua face. E Deus diz, tudo bem, eu aceito esse seu desafio, vou remover minha mão. Eu vou te deixar fazê-lo ficar doente para te mostrar que Jó não perderá sua integridade. Essa é uma história única, mas o interessante é que a doença de Jó não matou ele. Ela serviu o seu propósito, e quando o propósito foi cumprido, ele foi curado. E o mesmo aconteceu com aquele homem que nasceu cego. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Jesus disse, nem ele nem seus pais. Isso foi permitido, e eu gosto dessa palavra, porque é diferente de ordenado. Ele disse, isso foi permitido para que as obras de Deus se manifestem nele. E a doença dele também não o matou. Então, segundo a revelação das Escrituras, se Deus permite uma enfermidade vir sobre mim e você para o propósito de glorificar o seu nome, no decorrer deste processo, de acordo com a Bíblia, ela não irá te matar. Mas na grande maioria dos casos de doenças, é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições que vieram porque alguém estava violando as leis de Deus. A Bíblia ensina isso. Se vocês olharem para a palavra de Deus, a Bíblia é bem clara nisso. Causas bíblicas para doenças. Número 1, você tem violações das leis espirituais. No livro de Números, capítulo 12, está a história de 3 pessoas: Arão, Miriam e Deus. Vá para o livro de Números, capítulo 12, e veja o que a Bíblia diz. Números, capítulo 12. A Bíblia é bem clara sobre isso. Doenças vêm como um resultado da violação da lei de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Números capítulo 12. E veja a história, começando no verso 5. E quando você chegar lá, deixe-me saber, dizendo amém. Muito bem, Números capítulo 12, começando no verso 5 diz: Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?
Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou o quê? Ela ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. A lepra é uma doença real? Sim, ela é. Qual foi a causa? Verso 12. Lá diz, verso 12 não, verso 11. Por isso, Arão disse a Moisés, Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. A Bíblia é clara em dizer que o pecado pode trazer doenças. Bem clara. Por isso que Jesus disse para aquele irmão, no tanque de Betesda, ele disse, Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. João 5,14. Deus deixou isso claro. O pecado traz doença. Por que você acha que os discípulos fizeram a pergunta que eles fizeram? Em João capítulo 9, quando eles viram um homem cego de nascença. Eles disseram, Mestre, de quem foi o pecado que causou a cegueira dele? Até na religião de Jerusalém, eles entendiam que o pecado traz a doença. Nós sabemos, segundo 1 João 3, verso 4, que o pecado é a violação da lei de Deus. Especificamente, os 10 mandamentos. Então, uma das razões pela qual muitos de nós ficamos doentes é porque há violações dos 10 mandamentos de Deus acontecendo nas nossas vidas. Nós não estamos colaborando com Deus. Nós pregamos a vitória sobre o pecado, mas não deixamos que Deus nos dê vitória sobre o pecado. E como resultado disso, nós ficamos doentes. Mas não é só isso, veja só. Não é só a violação das leis espirituais, mas é também a violação da lei física. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 24. Em Provérbios 24, veja só o que a Bíblia diz sobre como a violação da lei física também pode trazer doenças e enfermidades. Se eu estivesse pregando neste púlpito, e eu estivesse transmitindo a palavra como eu estou agora, e de repente você me visse assim cambaleando, e a próxima coisa que eu fizesse era vomitar por toda parte na escada. Vocês diriam que o irmão Lemon está o quê? Doente, certo? O que diz em Provérbios 24, verso 13? A Bíblia diz em Provérbios 24, verso 13, Come mel, meu filho, por quê? Porque é bom e doce ao teu paladar. Coma mel, porque o mel é bom. Amém? Agora vá para o capítulo 25, verso 16. O que a Bíblia diz no capítulo 25, verso 16? Lá diz, achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Vômito é um sinal de doença. Quando nós exageramos, até mesmo nos alimentos bons, podemos ficar doentes. Vocês entenderam isso? Isso é uma violação da lei física. Comer demais, Deus nunca criou o estômago e o nosso precioso sistema digestivo para ser enchido ao máximo. Isso é chamado de glutonaria nas Escrituras, comer muito. Então, o que Deus fez foi nos dar um princípio que é comer segundo a sua fisiologia, segundo a sua digestão. Coma até você ficar satisfeito, não até você ficar cheio. Quando nós violamos essa lei física, isso nos fará ficar doentes, não é mesmo? Você não bebe água? Mesmo o nosso corpo sendo feito de 70% dela, você vai ficar doente. Você não descansa? Você vai ficar doente. A palavra do Senhor nos mostra que é a violação da lei de Deus que nos fará adoecer. Quão sério é o fato de que temos que deixar as nossas vidas em harmonia com essas leis? O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter essa maquinaria humana em saudável ação desde que, note isso, Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Quantas leis? Aqui diz, cada lei governadora da máquina humana deve ser considerada tão divina na origem, caráter e importância como a palavra de Deus. Você ouviu isso?
Cada lei governadora da máquina humana deve ser considerada tão divina na origem, caráter e importância como a palavra de Deus. E continua dizendo: cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com desrespeito às suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação da lei de Deus. O que é uma violação da lei de Deus, de acordo com 1 João 3,4? É chamado de pecado. Agora veja isso. Podemos contemplar e admirar a obra de Deus no mundo natural, mas a habitação humana é o mais maravilhoso. Uma vez que as leis da natureza são as leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis que tipo de atenção? Cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é o quê? A ignorância nessas coisas é pecado. Também diz que, quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, bem aqui. Nós ensinamos e falamos de conversão, mas quando nós somos verdadeiramente convertidos, o que acontece? Aqui diz que quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, eles conscienciosamente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim a evitar debilidade física, mental e moral. A obediência a essas leis deve ser feita matéria de dever pessoal. Conselhos para a Igreja, página 215, parágrafo 7. Deus quer que nós entendamos que temos que levar a sério as dádivas que nos foram dadas. Eu vim para a igreja há 26 anos atrás. E vocês sabem o que as pessoas sempre me diziam? Sempre? Não sabe o porquê de você estar assim entusiasmado por Deus? Eu perguntava, por quê? E elas respondiam, é porque você não nasceu na mensagem. Eu escuto isso o tempo todo. As pessoas dizem que as pessoas mais animadas no movimento hoje são as pessoas que saem do mundo e entram na mensagem. E todas essas pessoas que nasceram na mensagem tomaram por garantidas essas coisas e se acomodaram. Essas são as palavras na boca dos adventistas do sétimo dia. E eu acho que essa é uma declaração horrível. Mas, infelizmente, muitas vezes, é uma declaração verdadeira. Nós tomamos por garantidas as coisas que Deus nos tem dado. Eu ensinei a reforma de saúde em tantas igrejas dominicais. Eu já estive em igrejas batistas em que o pastor e o ancião dizem: se você quer falar em línguas, a quem você vai? E a igreja respondia: aos pentecostais. Se você quer entender o batismo, a quem você vai? A igreja responde: aos batistas. Daí o pastor diz: se você quiser aprender sobre saúde, a quem você vai? Os adventistas do sétimo dia. Bom, nós temos o adventista do sétimo dia aqui conosco hoje, ele vai nos ensinar sobre saúde. O pastor se retira, eu assumo. E nós ensinamos isso para as pessoas, e quando nós ensinamos sobre saúde, aqueles não adventistas dizem: esse é um homem de Deus, dando a mensagem de Deus, nós devemos obedecer. E eles imediatamente colocam em prática o que eles ouviram. Alguns de nós ainda estamos lutando com frango, e peru, e ovos, e leite, e todas essas coisas, enquanto o mundo está dizendo: vocês são devagar. Nós já passamos disso. Nós devemos fazer disso o nosso estudo, pois a ignorância nessas coisas é pecado. E a última vez que eu chequei, o pagamento pelo pecado é sempre o mesmo: a morte. Jesus. É Ele o seu amigo? Jesus. Jesus. É tão maravilhoso contemplá-lo. Tão bonito. Um caráter tão bonito. Jesus. Nosso excelente exemplo. Quando eu o contemplo, eu digo: esse é o tipo de homem que eu quero ser. Eu o contemplo, eu leio as histórias, eu fico maravilhado. As pessoas ao redor dele tentam enganá-lo, e ele tem esse jeito de ser gentil enquanto ele te repreende ao mesmo tempo.
E eu me pergunto, Senhor, como o Senhor faz isso? Eu não sei como fazer isso. Eu fico até irritado. Quanto mais eu contemplo o seu caráter, eu percebo imediatamente que eu sou nada igual a ele. Então eu só clamo, Senhor, me ajude a ser mais como o Senhor. Eu realmente quero ser igual a ti. E graças a Deus nós podemos. Olhando para esse aspecto de Jesus, quando pensamos nas leis de saúde, a Bíblia é bem clara em Hebreus 10, verso 5, de que Jesus era 100% humano, pois a Bíblia diz, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% humano ao mesmo tempo. Então, porque Jesus era 100% humano, ele tinha que viver como um humano vive. Então, se um humano precisa de luz solar, o que Cristo fez? Tomou luz solar. Se um humano precisa de água, o que Cristo fez? Tomou água. Então, se você olhar para a vida de Jesus, irmãos e irmãs, vocês verão que ele mesmo guardou as leis de saúde. Agora seria uma boa hora para tirar uma foto. Jesus praticou a confiança em Deus. Jesus respirou ar puro. Jesus praticou exercício diário. Jesus recebeu muita luz solar. Jesus descansou apropriadamente. Jesus tomou água. Jesus sempre teve temperança e Jesus comeu alimentos que eram nutritivos. E ele certamente tinha pureza de vida, pureza de si mesmo e de sua propriedade. Você lembra o que Jesus fez antes mesmo de subir para o santuário? Jesus se levantou e dobrou suas vestes. Consegue imaginar isso? Que homem puro! Eu quero ser como ele em todos os modos. O que aconteceria se eu saísse correndo daqui agora mesmo e dissesse, estou indo para o seu quarto, quero ver o quão limpo ele está? Muitos de nós diríamos, Senhor, tenha misericórdia, pare esse irmão. Eu pararia alguns de vocês. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Em todos os exemplos de Jesus, ele foi perfeito. De acordo com a Bíblia, Jesus praticou as próprias leis de saúde que ele mesmo criou, pois ele é o nosso exemplo perfeito. A inspiração nos diz, as ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem mancha, representavam a Cristo, de onde se conclui, evidentemente, que Jesus era isento de deformidade física. Era o Cordeiro imaculado e sem contaminação. Sua estrutura física não era maculada por qualquer defeito. O corpo era robusto e sadio. E durante toda a vida, viveu em conformidade com as leis da natureza. Física, assim como espiritualmente, Jesus foi um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade mediante obediência às suas leis. Então Jesus era de fato um reformador de saúde. Ele praticou as mesmas leis de saúde que ele deu para a humanidade. Ele levou isso a sério. Nós deveríamos levar isso a sério. Continuando, o que a Bíblia diz? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se ele praticou fielmente as leis de saúde, então eu devo praticar fielmente as leis de saúde. Eu deveria estar fazendo isso. Eu deveria ser deliberado. Deveria ser intencionado. Assim como Jesus foi. Vocês entendem isso? Por que Deus quer que nós sejamos tão sérios quanto a essas leis? Por que Ele quer que nós sejamos tão sérios quanto às leis de saúde? A primeira coisa que devemos entender é que temos que lembrar como que violar as leis de saúde se iguala a violar a lei de Deus que se iguala a pecar. Considere isso. Vocês se lembram desse verso? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e como que o verso termina? E que não sois de vós mesmos. O nosso problema é que nós não acreditamos nisso. A grande maioria do povo de Deus não acredita nesse verso. Nós não somos de nós mesmos. Se não somos de nós mesmos, não podemos fazer o que queremos. Você não pode fazer o que naturalmente vier à sua mente. Se você não é seu, você sempre vai para o dono antes de fazer qualquer coisa, incluindo vestir, incluindo o que comer, incluindo o sair para a recreação, incluindo a que escola você vai, incluindo com quem você se casa, incluindo onde você vive. Uma vez que eu entendo que eu não sou meu e que alguém é o meu dono,
Então você não pode fazer o que você quiser, perceba isso. O que acontece quando você pega algo que pertence a alguém, sem a permissão dele, e faz o que você quiser com isso? É chamado de roubo, e roubar é o oitavo mandamento. E quando quebramos o oitavo mandamento, a Bíblia chama isso de pecado. Então, quando eu alimento meu corpo com o que eu quero, sem ter permissão, eu estou roubando e estou pecando. Quando eu visto meu corpo do jeito que eu quero, sem ter permissão do dono, eu estou roubando e, portanto, estou pecando. Vocês entendem isso? Eu estou tentando mostrar para vocês que esses princípios não se originaram na mente de Ellen White, mas se originaram na mente de Deus. E Ele as colocou na sua palavra, mas porque nós não conseguíamos ver isso, Deus nos deu lentes bifocais, lentes duplas, e a outra lente é o espírito de profecia, para nos mostrar o que a Bíblia dizia esse tempo todo. A Bíblia é clara, nós não somos de nós mesmos. Por quê? Porque ela diz, porque fostes comprados. Porque fostes comprados por bom preço, um preço precioso. De acordo com 1 Pedro, foi o sangue de Jesus, preço precioso. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus diz, eu possuo todos vocês, os seus corpos e suas mentes. Vocês não são permitidos nem a pensar o que vocês querem. Consegue imaginar isso? Isso acaba com o feminismo. Você não pode nem pensar o que você quer. Muito menos fazer o que você quiser, dizer o que você quiser e assim por diante. Acabou, não tem como. Deus diz, você não pode nem pensar no que você quiser. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não pode nem pensar o que você quiser. Deus diz, por que sua mente está indo para lá? Eu não te dei permissão para pensar nessas coisas. Deus é tão sábio, Ele nos disse no que pensar. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de bom, Ele diz, pense nessas coisas. Consegue imaginar? Deus não nos permite nem pensar no que queremos. Porque Ele nos ama tanto. Ele diz, eu só quero que você tenha pensamentos bons. O que eu estou tentando compartilhar é muito simples. Deus está nos dizendo desde o começo, eu estou te dando essas leis para te deixar feliz, eu te dei essas leis para te preservar, eu te dei essas leis para ser nada menos que uma bênção para você. O problema é que nós temos uma coisa que, mesmo tendo sido projetada para ser uma bênção, ela se tornou uma maldição e é chamada de livre-arbítrio. Deus nos deu isso com o propósito de ser uma bênção, mas para muitos de nós se tornou uma maldição. Porque nós tomamos o dom do livre-arbítrio e o usamos para violar as leis de Deus. E ficamos doentes. Continuando. A Bíblia diz que todo aquele que luta exerce domínio próprio. Em quantas coisas? Todas as coisas. Temos que ser temperantes, família. O domínio próprio que Deus pede de nós é tão profundo que eu quero que você considere isso. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto, o que é que diz ali? A saúde deve ser guardada de que forma? Tão fielmente conservada como o caráter. Nós devemos conservar a nossa saúde tão fielmente como nós conservamos o nosso caráter. Da mesma maneira que acontece quando estamos escutando uma música e daí ouvimos uma coisa inapropriada e percebemos, eu não posso ouvir isso. Da mesma forma que ocorre quando aparece um programa de televisão e daí surge alguém nu na tela, ou sei lá o quê, nós imediatamente viramos a nossa cabeça e falamos, não, eu devo guardar meu caráter. Da mesma maneira que quando pegamos um livro e esse livro sugere por um minuto sequer heresias mortais, nós falamos, não, eu tenho que fechar esse livro e deixá-lo de lado. Da mesma maneira que conservamos o nosso caráter, Deus diz, é desta maneira que você deve conservar a sua saúde. Sabe o que vem à mente quando eu vejo padrões como esse? Sabe o que vem à mente humana? Impossível. Senhor, é tão sério assim? Isso é impossível. A palavra de Deus tem uma resposta para isso. Vá para Lucas 18. A palavra de Deus tem uma resposta para isso, porque é isso que vem à mente. Quando você vê Deus erguendo os padrões esse tanto,
nós falamos, isso é impossível. Mas perceba o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 18. Toda vez que o diabo, porque eu posso garantir que é o diabo, toda vez que o diabo sussurrar no seu ouvido e sugerir na sua mente que esse processo é impossível, você responde isso. Seja como Jesus, responda com a palavra. O que diz em Lucas 18, verso 27? Diz assim, verso 27, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Responda isso para ele. Entenderam isso? Isso é o que vai surgir. Eu tenho que conservar a minha saúde da mesma forma que eu guardo meu caráter? Senhor, o Senhor entende o quanto que eu vou ter que mudar? Deus responde, sim. Eu não posso fazer isso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Senhor, eu sou tentado muito. Não veio sobre vós tentação senão humana. A palavra de Deus tem resposta para todas as nossas provações e todas as nossas tentações. Senhor, o Senhor leva isso tão a sério assim? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. Isso está em Lucas 16, verso 10. A citação sobre a tentação está em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não há tentação na qual Deus não deu meio de escape para que você possa sair dela sem precisar te prender. O que Deus está tentando dizer para cada um de nós é que isso é sério. Então, irmãos e irmãs, eu tenho uma confissão sincera a fazer. Eu viajei por todo o mundo. Eu estive em tantos países que eu perdi as contas. Eu costumava andar nas ruas dos outros países e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma criança ignorante de Hollis, Queens, Nova York. Eu abandonei o ensino médio. As pessoas estão literalmente pagando pelas passagens de avião para eu ir para lugares para explicar a palavra de Deus. Não faz sentido para mim quando eu penso sobre quão desprivilegiado eu sou. Eu penso, é mesmo, Senhor? Isso é sério? O Senhor pode usar um irmão assim? É difícil de dar esses testemunhos porque o diabo começa a falar na mente de alguém dizendo, ele está se gabando. Eu te garanto que eu não estou me gabando. O que eu digo são fatos. Não faz sentido para mim que eu receba uma ligação do presidente da rede adventista de evangelismo médico e me dizem, você poderia, por favor, ensinar os nossos vários médicos que ganham o quíntuplo de quantia de dinheiro que eu jamais poderia ganhar? Por favor, nos explique o evangelho da saúde. E eu me pergunto, por que você está me chamando? Não existe ninguém que provavelmente tenha 1000 diplomas sobre isso que possa te ajudar? Por que você está me chamando? Então eu estou passando por tudo isso, certo? Mas veja o que acontece. Você começa a viajar, começa a pregar, começa a ouvir as pessoas te exaltando, mesmo quando você pediu 1000 vezes para elas pararem de te exaltar. Testemunhos, volume 1, página 474. Nunca, nunca falem palavras de louvor aos pastores diante deles. Mas mesmo assim continuamos fazendo isso. Nós não compreendemos, mas isso é uma tentação para nós. O diabo está sempre nos dizendo para pensarmos mais de nós mesmos do que deveríamos. Agora, que impacto esse status de celebridade adventista causa? Sabe o que isso fez? Eu comecei a pregar a palavra e eu comecei a perceber que certas noites, várias noites, muitas noites, quase toda noite, eu diria, eu sei sobre a lei de saúde, sobre o descanso adequado, mas eu estou fazendo o trabalho de Deus. Então vou ficar acordado até tarde. Eu viajava para países onde faz tanto calor que eu ficava desidratado muito facilmente, porque eu suava muito. As leis de saúde dizem que eu devo beber muita água e manter o corpo hidratado. Mas eu dizia, eu estou tão ocupado terminando o trabalho de aconselhamento com as pessoas que eu não tenho tempo de dar ao meu corpo a hidratação adequada de que ele precisa. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, o Senhor vai completar o que falta, o Senhor será minha hidratação. Eu ia para lugares em que eles tinham certos alimentos que ainda eram veganos, mas deixe-me dizer uma coisa, vegano não quer dizer saudável. Lembre-se sempre de que álcool é vegano. Não dá para ser mais claro do que isso.
Não é só porque é vegano que quer dizer que é saudável. Então eu ia para lugares, eu via um arroz ou comida e eu pensava, bem, parece que ele só tem isso, então essa é a minha oportunidade de comer. Então eu comia essas coisas e quando eu olho para o meu lado, eu vejo outro formador de saúde, e ele está comendo somente as suas frutas e suas castanhas. E ele não percebeu que você está me irritando porque você está me repreendendo. E porque o meu corpo era forte, eu passava ano após ano sabendo que estava violando as leis da saúde de Deus, não levando a sério e não conservando a minha saúde do mesmo jeito que eu conservaria meu caráter, e com o passar do tempo, havia um processo acontecendo dentro de mim. Dormir tarde me causou a perda do desenvolvimento da minha melatonina. E como resultado de dormir tarde, eu tinha dificuldade de acordar, comprometendo as minhas devoções matinais. Eu dificilmente ia para o lado de fora receber luz solar. Até que no outono de 2015 aconteceu alguma coisa comigo. Eu comecei a andar e senti que havia um tipo de nuvem escura que sempre me seguia. Eu comecei a me sentir depressivo. Eu costumava pensar, eu sou o Dwayne Lehman, sou o super-homem, eu não tenho tempo para ficar deprimido. Eu estou ocupado tomando conta dos assuntos do Senhor. Eu estou me preparando para fazer parte dos 144 mil. Que história é essa de eu ficar deprimido? Eu comecei a ter esses pensamentos negativos. Era muito fácil pensar em morte. Eu tive que ungir uma senhora que ela tinha câncer pancreático. Enquanto eu ungia ela, eu dizia, Deus é capaz, e tentamos colocá-la num programa e coisa do tipo. Mesmo no caso do câncer pancreático, a pessoa ainda vive uns 4 meses. Infelizmente, é um câncer de diagnóstico em estado tardio. Ele recresce em seu sistema de maneira assustadora e você não tem nenhum sintoma. E quando a pessoa sente o sintoma, já está em estágio 4. Normalmente, uns 4 meses. Ed Brooks teve 4 meses, diagnosticado em fevereiro e morreu em julho. Geralmente, você tem 4 meses ainda, mas essa irmã morreu 1 mês e meio depois de ser diagnosticada. Eu comecei a estudar sobre o câncer pancreático e pensei, ok, você sente os ácidos, sente dor no estômago, que passa para as costas. Eu comecei a pensar nisso tanto que um dia eu disse, meu estômago está doendo. Então pensei, será que é? Não. Eu pesquisei sobre pessoas mais idosas terem isso, daí comecei a ler. E eu pensei, eu estou sentindo dor nas costas. É uma história muito longa, mas o resumo dessa história é que eu lentamente, mas certamente comecei a perder a cabeça. Eu não sabia o que tinha de errado comigo. Meus filhos e minha esposa presenciaram isso. E eu me tornei um homem de dúvidas. De repente eu comecei a duvidar de quase tudo e eu não conseguia entender. E isso foi antes de eu descobrir sobre o meu coração. Eu comecei a passar por todas essas dúvidas e pensava, Senhor, o Senhor realmente me ama? O Senhor não me deixaria morrer, né? Eu sou seu soldado. E eu literalmente comecei a jogar as minhas obras na face de Deus. Foi a minha esposa que me disse, querido, nós sabemos que Deus nos disse que devemos ter um descanso apropriado. Nós sabemos que Deus nos disse, nós ensinamos isso às pessoas. Nós demos aula de culinária, nós demos palestras sobre saúde, nós viajamos literalmente o mundo inteiro. Estivemos ensinando na Suíça, ensinando em Londres, ensinando na França, ensinando na Alemanha, estivemos por todo o mundo. Mas porque nós estávamos fazendo o serviço de Deus, nós sentimos como se nós pudéssemos passar por cima de alguns desses princípios. Pensamos, Deus vai me compensar por isso, afinal de contas sou um homem de Deus, eu não sou como essas pessoas comuns que não estão trabalhando para Deus. Eu desisti do meu emprego com salário de 6 dígitos. Eu tomei os elogios do que eu fiz na minha vida e os joguei na face de Deus dizendo, você me deve saúde, mesmo que eu esteja violando os seus princípios. E eu precisei fazer um programa muito sério para recuperar os meus processos de pensamento. E se alguns de vocês nunca ouviram, vocês precisam ir para o Audioverse e escutar o testemunho de Steve Wohlberg, chamado I Can't Sleep, Eu Não Consigo Dormir. Quando eu escutei sobre o que ele passou, eu fiquei espantado. Ele literalmente falou, eu sentia como se eu tivesse uma nuvem escura sobre minha cabeça. Eu disse, o quê? Senhor? Tem misericórdia, isso é exatamente o que eu estava passando.
Eu acordava no meio da noite, eu ficava ansioso, tinha ataques de pânico. Tudo isso antes de eu ficar sabendo do meu coração. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dormir melhor. Comecei a acordar e ir lá fora para respirar fundo e receber luz solar no meu rosto. Comecei a ser mais deliberado em comer alimento que continha triptofano e eu fazia todas essas coisas e sabe o que aconteceu? É como se Deus estivesse reequilibrando a minha mente. Os membros da minha igreja começaram a perceber isso. Uma irmã veio a mim e me disse, Irmão Lemon? Eu respondi, sim, irmã. Ela disse isso há alguns meses atrás. Ela disse, bem-vindo de volta. Eu respondi, irmã, é bom estar de volta. As pessoas viram a minha perplexidade. Elas viram. Nós achamos que... Eu estou tentando ser o mais cuidadoso com isso possível. Quando vemos pessoas morrendo por causa de doenças, isso nos machuca. Mas quando nós vemos obreiros evangélicos e formadores de saúde morrerem, nós começamos a ficar bem confusos. E começamos a possivelmente questionar a Deus. Eu não posso falar com esses indivíduos que morreram, que eram obreiros evangélicos e formadores de saúde, mas eu sou um obreiro evangélico e formador de saúde que está vivo, e o que eu estou fazendo é te dizer que eu acredito que eu não estou sozinho. Eu não vou citar nenhum nome específico, mas eu acredito que, em geral, existe um grande número alarmante de pregadores, professores, obreiros evangélicos, reformadores de saúde e médicos missionários que nós estamos ensinando padrões que nós não estamos fielmente vivendo. Nós estamos criando desculpas, estamos dizendo que somos trabalhadores de Deus. Bem, coisas ruins acontecem. Nós não estamos sendo intencionais, não estamos sendo deliberados. Não estamos seguindo esses conselhos que acabamos de ler. E como resultado disso, quando alguma coisa ruim acontece conosco, alguns de nós têm a ousadia de ir a Deus e dizer, Senhor, por quê? O que aconteceu? Eu conheço pessoas que estão literalmente doentes e dizem, eu faço tudo o que Deus diz. É mesmo? Com que frequência você tem se exercitado? E eu não estou falando dos passeios que você faz na sua propriedade. E se vocês fazem isso aqui em Heartland, vocês precisam mudar isso. Há muitos de nós que quando caminhamos em propriedades rurais, com áreas grandes, nós achamos que isto é exercício. E eu vejo pessoas fazendo esses passeios pequenos de nada e pensando, eu estou me exercitando. Você não está se exercitando. Eu não estou dizendo que isso é ruim para você, mas não é o melhor para você. Exercício de verdade é quando o seu batimento cardíaco e a sua temperatura corporal aumentam e você começa a suar. Você faz exercício cardiovascular de verdade. Todas as evidências científicas, e eu coleciono muitas delas, mostram que se as pessoas fizessem caminhadas de passos rápidos, não isso, ou pegar o celular e ficar mexendo enquanto caminha, e chamamos isso de exercício. Isso é um absurdo. Caminhadas de passos rápidos, meus irmãos, é isso. Os seus ombros estão indo para trás, seus braços estão indo para frente, você tem ânimo nos seus passos, ombros para trás, costas retas, avançando, pelo menos 30 minutos sem parar. Esse é o padrão do mundo com o remanescente. Muitos de nós não estão fazendo isso. Alguns de nós têm gorduras no corpo que não sabemos o que ela faz, especialmente quando é abdominal. Isso é um convite aberto para algumas das piores doenças. A gordura abdominal, gordura visceral. Tudo o que eu estou dizendo é que há muito que nós não estamos fazendo e nós estamos nos convencendo psicologicamente a pensar que estamos. Muitos de nós não estamos nos exercitando. Muitos de nós não estamos hidratando nossos corpos. Muitos de nós não estamos tendo um descanso bom e apropriado. Muitos de nós estamos trapaceando nas nossas dietas. Muitos de nós pensamos que se estamos no campo e tem ar puro do lado de fora, estamos respirando ar puro. Quando na verdade você precisa ir lá fora e respirar fundo. É assim que você purifica o seu sangue. O que eu estou dizendo é que muitos de nós estamos nos dando créditos que não merecemos. Nós achamos que estamos guardando as leis de saúde, ensinamos todo mundo, mas não estamos seguindo. E quando nós ficamos doentes, as pessoas morrem, nós começamos a pensar, Senhor, o que aconteceu e tal? E nós passamos por toda essa miséria, enquanto Deus diz, eu podia ter evitado tudo isso.
E Deus diz, eu podia ter evitado tudo isso se o meu povo tivesse feito o que eu mandei. Então, eu estou aqui diante de vocês para deixar vocês saberem que essas doenças e enfermidades que nós vemos acontecer até entre os obreiros evangélicos e essas coisas, e até alguns deles morrem, eu estou aqui para dizer para vocês que a culpa não é de Deus. Deus, em amor, tem nos dito repetidas vezes, você não está fazendo isso certo. Você precisa fazer melhor. Pare de pensar que você está bem quando você não está bem. Esse é um sintoma de Laodiceia. Por favor, olhe mais atenciosamente para os meus princípios e padrões de saúde. Você sabe o quanto Jesus ama curar? Ele tem prazer em curar. Pense nisso dessa maneira. Abraão, Salomão, Elias. Uma das coisas que eu amo sobre a Bíblia é que Abraão é conhecido como pai da fé, mas ele falhou na fé, não é mesmo? Isso não é curioso? A mesma coisa pelo qual ele é conhecido é a mesma coisa que ele falhou. Salomão, o rei mais sábio do mundo, mas fez algumas das coisas mais tolas. Não é mesmo? Elias é o símbolo dos homens fortes de Deus, e quando ele se levantou contra os profetas de Baal com tanta força, tudo o que levou foi uma pequena mulher dizer, estou brava. E Elias corre feito um covarde. E isso foi colocado na Bíblia de propósito porque o que temos que entender é que não existe nada de errado com Deus ou suas leis. Mas na verdade é que muitos de nós, como obreiros evangélicos, ficamos doentes porque estávamos violando. E não importa se somos conhecidos por ensinar a reforma de saúde. Assim como Abraão foi conhecido pela fé, mas ele falhou na fé. Assim como Salomão foi conhecido pela sabedoria, mas ele fez decisões tolas. Assim como Elias é conhecido pela força, mas se tornou um covarde. Há muitos de nós que somos conhecidos por ensinar sobre saúde, mas estivemos trapaceando nos princípios de saúde e nos trouxe consequências. Eu não estou dizendo que é possível que algumas pessoas foram completamente obedientes. Eu acredito que há pessoas assim. No fim das contas, família, Eclesiastes 3 é verdade. Há um tempo para viver e há um tempo para morrer. Eu entendo isso. Mas Eclesiastes 7:17 diz que algumas pessoas praticam iniquidades e fazem coisas tolas e morrem antes da hora. O que eu estou dizendo é que nós não podemos culpar a Deus. Nós não podemos olhar para Jesus e dizer, suas leis de saúde não funcionam mais, porque até os reformadores de saúde estão ficando doentes. Nós presumimos que porque nós estávamos ensinando isso em público, que nós faríamos isso por trás das câmeras. Eu estou aqui para dizer, como seu irmão, que alguns de nós cometemos erros terríveis e estamos sofrendo as consequências deles. E Deus quer que nós digamos a alguns de vocês que isso não é problema de Deus, a culpa não é dele. Deus estava derramando o seu amor sobre nós. Ele estava dizendo, eu estou te dizendo, eu estou te amando. Eu estou te dizendo, família, que o problema é que alguns de nós somos tão parecidos com Israel, somos teimosos. Nós não ouvimos. Nós dizemos, eu sei, mas não faço. Mesmo entendendo que Tiago 4,17 diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós falhamos no que sabemos. Deus não se importa com o que nós sabemos, Ele quer saber o que você está fazendo com o que você sabe. E alguns de nós estamos no púlpito, encorajando. E por favor, não me entenda errado, mas não estamos tentando ser hipócritas. Não estamos dizendo, eu sou um hipócrita, eu conheço esses princípios, mas eu não importo. O que eu estou dizendo é que nós criamos desculpas falsas. Nós criamos desculpas para não seguir os princípios de saúde de Deus, que Deus não dirá amém para elas. Me deixe continuar a explicar esses pontos. Veja isso. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer, condescendendo com a formação de maus hábitos, recolhendo-nos tarde, satisfazendo o apetite com prejuízo da saúde, pomos os fundamentos da debilidade, negligenciando os exercícios corporais, fatigando em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso,
os que assim desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra, são culpados de roubo para com Deus, e também estão roubando os seus semelhantes. Vocês sabem quantos obreiros evangélicos estão trabalhando em excesso? Nós sentimos que nós temos que terminar o trabalho. Deus está tentando fazer isso claro para todos nós. Ele está tentando nos fazer entender que os nossos planos não funcionam. Estamos tentando começar os nossos próprios ministérios, e então nós trabalhamos nos nossos próprios ministérios, e nós somos completamente intemperantes nos nossos próprios ministérios. E algumas vezes outras pessoas dizem, eu te ajudo no seu ministério, e você diz, não, você não acredita exatamente como eu acredito. E eu penso, e se Jesus tivesse dito isso para os seus discípulos? Vocês acham que Jesus e os discípulos estavam totalmente em sintonia? Ainda assim, eles trabalharam juntos. Nós criamos os nossos próprios princípios tolos. Portanto, nós pensamos, não, eu tenho que proteger os meus recursos. Quer dizer, recebemos o dinheiro. Se você quer ver dois gatos brigando, tente fazer dois ministérios dividir fundos. Que povo ganancioso. Santos de Deus. Nós somos uma verdadeira bagunça. Nós alegamos estar terminando o trabalho de Deus, mas estamos bloqueando os recursos, estamos bloqueando com quem trabalhamos. Todo mundo tem que se encaixar nos nossos princípios pessoais e não nos princípios da palavra de Deus. Nós fazemos todo tipo de coisa, e o que isso faz conosco? Nos faz trabalhar e trabalhar em excesso, nos fatigar e nos estressar. E quando você percebe, uma crise ataca. Uma pessoa morre, nós olhamos para Deus e dizemos, o que aconteceu? Eles eram reformadores de saúde. Deus diz, escute, eu tenho um plano. E o sofrimento acontece porque muitas pessoas não estão seguindo meu plano. Elas me amam. Elas me amam. Elas querem fazer a minha vontade. Mas elas ainda não me deram um papel em branco. O que Deus está nos ensinando agora, vocês jovens pastores que estão aqui, Ele está te ensinando que é para você pegar o seu plano e fazer dele um caminho a Cristo página 70. O que você faz em caminho a Cristo página 70? Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Você precisa se entregar. Isso é uma mensagem para Heartland. Essa é a mensagem para a UT Pines, é a mensagem para o Wildwood, é a mensagem para o Ministério Meet, é a mensagem para o Eden Valley. Essa é a mensagem para todas as organizações que existem. As cabeças dos líderes dessas organizações têm que se juntar e dizer o que nós submetemos a Deus e pedimos que Ele abençoasse, ao invés de dar a Ele a folha em branco e deixar que Ele escreva as bênçãos. Escute o que eu estou te dizendo. Nós tomamos os nossos planos e os escrevemos e dizemos, aqui, Senhor, abençoe esses planos. Nem perguntamos a Deus, é este o seu plano? Precisamos aprender a dar a Deus um papel em branco e dizer, Senhor, reescreva o plano. E se isso significa que eu tenho que largar o meu emprego ou que o caminho da carreira que eu estou traçando é errado, o que precisar fazer, eu estou disposto a fazer. Muitos de nós estamos fatigando o corpo e a mente. O que acontece com um sistema nervoso desequilibrado? É assim que você adquire esclerose lateral amiotrófica, doença de Lou Gehrig, Parkinson, Alzheimer. É assim que você adquire muitas doenças. Deus está tentando dizer para cada um de nós, esse é o meu aviso para o meu povo. Eu não estou acusando ninguém que faleceu. Eu não conheço as suas histórias. Vocês entendem isso? Eu realmente estou tentando deixar isso claro, porque eu orei por essa mensagem. Eu disse, meu pai, eu não sei como eu darei esta mensagem sem ter alguém que me entenda mal e sem que eu receba um e-mail ou uma ligação dizendo, você está atacando fulano. Eu não estou atacando ninguém. O que eu estou dizendo é que eu presto atenção nas multidões. E o que as multidões estão dizendo é por que tantas pessoas do povo de Deus que estão pregando e ensinando reforma de saúde estão morrendo? E estão pegando uma das piores doenças, etc. E nós estamos agindo como se estes indivíduos estivessem fazendo tudo perfeito da maneira correta. É como se nós soubéssemos, mas nós não sabemos disso. E começamos até a questionar a Deus e a integridade de sua lei. E Deus diz, eu não posso deixar isso acontecer. Eu respeito muitos desses guerreiros, dos que caíram nesses últimos anos. Muitos deles, eu realmente tenho respeito por eles. E se eles estivessem vivos, eles te diriam, não acuse a Deus. Eles te diriam isso. Se eles fossem verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles te diriam, não acuse a Deus. Não acuse a sua lei. Os princípios de Deus são verdadeiros. E eles provavelmente fariam algumas confissões que explicariam muita coisa. E o que eu estou fazendo? Eu sou um indivíduo vivo fazendo uma confissão.
É isso que eu estou fazendo. Eu estou te dizendo, como um obreiro evangélico que viaja pelo mundo inteiro, que está por toda a internet, que faz isso e aquilo, eu estou te dizendo que nós permitimos que esse esforço seja uma justificativa para não cuidarmos da nossa saúde como nós devemos cuidar do nosso caráter. E nós sofremos. E alguns de nós não voltamos para contar a história. É por isso que eu estou te dizendo isso. Eu sinto que hoje é um dia glorioso. Porque quando Deus me levantou no dia 19 de novembro de 2016 daquela mesa cirúrgica, Deus me deu uma mente nova. Ele fez uma cirurgia cerebral de verdade. Ele me deu uma mente nova para olhar para as coisas. Enquanto eu estiver vivo, eu vou dar honras a Ele. Eu quero honrá-lo. E farei melhor do que já fiz antes. E eu quero dar a vocês a verdade. Quando um pobre mortal tenta erguer-se sob cargas pesadas, como se ele devesse carregá-las ou tudo perecerá, ele será esmagado debaixo delas. E descobrirá, afinal, que Deus não queria que ele fizesse de si mesmo o portador de cargas. Agora olhe para este maravilhoso conselho. Mas quando nós colocamos essas cargas sobre Jesus e fazemos o quê? Quão pequena coisa podemos, em sua força, e não sentimos que tudo depende de nós, nós podemos manter a serenidade da mente, paz de espírito, e estaremos em uma condição de fazer um serviço muito mais efetivo. Isso não é maravilhoso? Carta 3b, 1881. Maravilhoso. Deus não está pedindo para você terminar o trabalho sozinho. Deus está dizendo a cada um de nós, faça a sua parte fielmente, faça o pouco que puder confiando em Deus e deixe o resto nas mãos de Cristo. Quando você lê Mateus 9, não nos diz que vocês que têm fardos pesados, Jesus não diz, ore para o Senhor da Seara que Ele te dê forças para terminar o trabalho. Ele diz, peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Isso é o que devemos fazer. Senhor, traga mais trabalhadores. Mas você sabe o que os ministros evangélicos de autossustento geral fazem? Eles dizem, Senhor, me dê forças para terminar o teu trabalho. Entendido. Obrigado, irmão. Eles dizem, me dê habilidade para terminar o teu trabalho, me ajude. E nós tentamos fazer isso por nós mesmos. Nós desconfiamos tanto nos homens, e eu estou dizendo que não era assim que Jesus operava. Vocês entendem o risco que Jesus tomou? No início do seu ministério, ele disse, não fui eu que os escolhi os 12, mas um de vocês é um diabo. Não foi isso que ele disse em João 6, talvez no verso 68? Ele disse, eu escolhi os 12, mas eu já sei que um de vocês é um diabo. Mas Jesus sabia como lidar com isso. Eu não estou dizendo para você procurar a pessoa mais diabólica e fazer ela parte do seu ministério. O que eu estou dizendo é que nós examinamos demais quando se trata de quem irá trabalhar no ministério. Se você não crê exatamente como eu creio, isso não é o Espírito de Deus. Não importa que ministério seja, isso não é o Espírito de Deus. E muitos de nós somos fechados, de novo, por causa das nossas próprias filosofias e por causa da nossa ganância. Vamos bloquear o dinheiro. Não queremos que ninguém receba esse cheque aqui. Vamos bloquear o dinheiro para nós. Você precisa aprender a se desfazer. Você precisa aprender a deixar outras mãos fazerem parte. Alguns podem dizer, irmão Lemon, isso é uma linguagem perigosa. Não, essa é a melhor linguagem do mundo e é a que vai nos tirar desse planeta. Pare de agir como se fosse tudo seu. Nunca foi seu. Não faz sentido para mim como é que você pode ter 4 ou 5 instituições diferentes e nenhuma delas trabalham juntas. Isso não faz sentido para mim. Como se pode falar que todas acreditam nas 3 mensagens angélicas, que vão terminar o trabalho, mas não compartilham nada? Vocês não estão realmente trabalhando juntos. O melhor que pode acontecer é eu te convidar para pregar nas minhas igrejas, mesmo assim vamos bloquear suas ofertas. Isso é estúpido, irmãos. Isso não faz sentido. Deus está tentando dizer, veja, o chamado que eu estou fazendo por união é um chamado igual ao de Atos capítulo 4. Leiam isso quando vocês puderem. Leia Atos capítulo 4, especialmente o verso 31. Veja o que acontece quando as pessoas são possuídas pelo Espírito Santo na chuva temporã. Isso é o que Deus está procurando. E na grande maioria, isso não está acontecendo agora. Com instituições,
e, abre aspas, ministérios de autossuporte ou independentes, do que você quiser chamar. Deus diz, nunca vai funcionar desse jeito. E a fórmula é, porque nós fazemos isso, nós trabalhamos em excesso, somos intemperantes, vamos dormir tarde toda noite, nos fatigamos, ficamos estressados, e tudo isso vai nos causar vasoconstrição. E isso pode causar um ataque cardíaco. Isso pode causar inflamações e trazer câncer. Deus diz, você não precisava ter isso. Nós não precisávamos ter isso. E quando nós pegamos, muitos de nós provavelmente poderíamos ser curados. Há pessoas que Deus precisa simplesmente deixar dormir. Eu aprendi a razão pela qual Deus cura as pessoas. Eu estudei tudo. Há só duas razões para Deus curar uma pessoa de uma doença. Sabia disso? Se é para o melhor dela e se é para a glória dele. Só isso. Se é para o melhor dela e se é para a glória dele, sabe por que Deus não curaria Tiago White? Porque Deus sabe que se Tiago White voltasse, sabe o que ele ia fazer? Ele ia dizer, vamos voltar a trabalhar em excesso. E ele ia voltar a se matar de trabalhar de novo, estressar em White, é claro, seus filhos. Deus diz, não, eu vou te deixar dormir. E essa é a razão pela qual Deus não cura muitos obreiros evangélicos. Porque eles estão se matando em tentar terminar o trabalho. E Deus sabe que se Ele curar muitas dessas pessoas, elas vão voltar para os mesmos hábitos. Quando Deus me curou no dia 19 de dezembro, eu disse, Senhor, me ajude a prestar atenção no que eu estou fazendo de errado. E Ele começou a me mostrar. E agora Ele me diz, eu vou te dar uma oportunidade, Dwayne. O que você vai fazer a respeito? Para terminar, eu vou passar isso daqui. Eu tenho uns ensinamentos bons a esse respeito. A base de tudo é o perdão. E o perdão traz a cura. Sabia que muitos de nós, como obreiros evangélicos, nunca perdoamos nossas esposas? Que nunca perdoamos os nossos maridos? Nunca perdoamos nossos filhos e os nossos irmãos? E você sabia que essa é uma das razões pela qual Deus não nos curará? Eu estou falando muito sério. É por isso que em Lucas 5, verso 17 diz, e o poder do Senhor estava com ele para curar. A história é a do homem paralítico, e o Senhor literalmente o curou. O poder que Deus usou para curar o paralítico foi o perdão. A primeira coisa que ele disse ao paralítico foi, os seus pecados estão perdoados. Aquele irmão estava tão feliz, ele disse, eu nem me importo mais se eu morrer. Mas Jesus disse, mas porque eu sou o Deus que faz muito mais do que você pode pedir ou pensar, eu também te digo, levanta-te e anda. Jesus examinou todo o seu coração e disse, ele irá me glorificar. Eu vou curá-lo. Bem, quando eu olho para isso, deixa eu confirmar uma coisa, ok? Esperança. Há muitos de nós que aprendemos essas lições muito tarde. Este é meu amigo Ben. Ben Nevedon, um pianista muito bom. Vive no sul da Califórnia, conversei com ele ontem. Na época, essa era sua noiva, Janice. Em 2015, Ben estava no Havaí, fazendo trabalho evangelístico de porta em porta, trabalhando com meu irmão Taj Pakel. Ele estava fazendo um ótimo trabalho no Havaí. O que aconteceu foi que Ben percebeu que ele estava ficando fraco. Começaram a olhar para o rosto dele e perceber que ele estava pálido. Ele começou a ficar cada vez mais fraco e foi para um hospital. Ele estava com nível 5 de hemoglobina. Obviamente, tiveram que fazer exames e descobriram que ele tinha 2 tipos de linfoma, em estágio 4. Ele tinha somente uns 30 anos. O Ben ligou de sanatório em sanatório, querendo saber se eles sabiam lidar com isso. Era um tipo único, a célula B, e havia um outro. Nenhum dos sanatórios realmente sabiam como lidar com isso. Então, ele se conformou, fez o melhor que ele podia. Havia um certo tipo de quimioterapia em que permitiam que ele fizesse, ele fez, mas quando ele fazia quimioterapia, ele fazia exercício. Ele compartilhava fotos dele nas montanhas e outras coisas. A sua futura esposa esteve sempre do lado dele, encorajando. Ele examinou sua vida, ele sabia o que ele estava fazendo de errado. Ele sabia onde as leis de saúde não estavam sendo praticadas com integridade. Ele chegou a um certo ponto onde o seu corpo estava respondendo. Ele se arrependeu de qualquer pecado que ele havia cometido. Eventualmente foi para o Eden Valley. Recebeu ótimos tratamentos lá. O câncer entrou em remissão completa. Hoje, ele ainda está livre do câncer. Os médicos disseram a ele
sempre há efeitos do câncer e da quimioterapia, e vai afetar sua contagem de esperma e não poderá ter filhos. Bem, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Hoje, Janice não é mais a sua noiva, mas é sua esposa. Ben tem feito musculação, ele está excelente, está se exercitando mais frequentemente, e ele vive uma vida muito mais saudável e louva a Deus o tempo todo. Deus trouxe cura e restauração. O meu amigo Keith, ele estava um dia sentindo dor no seu lado direito, bem embaixo da sua caixa torácica. Sabemos que o órgão precioso que temos aqui é o fígado. E debaixo do fígado é a vesícula biliar. Ele tinha cálculos biliares. Ele cresceu sendo adventista, mas ele não entendia muito das verdades e princípios de Deus sobre saúde. E Keith decidiu, eu vou começar a seguir estes princípios. E ele seguiu, mas o problema é que os cálculos biliares já tinham se desenvolvido. Ele tentou tudo, tomou todos os tipos de remédios. Ele teve consulta com alguns de nossos muito bem respeitados médicos missionários e tentou vários remédios e nenhum deles ajudou a se livrar dos cálculos biliares. Ele chegou a um ponto onde ele disse: os médicos estão dizendo que eles têm que remover isso. E isso é um procedimento comum. Mais de 800 mil vesículas biliares são removidas por ano na América. Quase 1 milhão de vesículas biliares. Um dos problemas disso é que quando você tem a sua vesícula biliar removida, você aumenta a chance de pegar câncer de cólon em 30%. Ele disse, tem que haver uma outra maneira. Ele orou, ele estudou, ele se arrependeu de seus pecados, ele pensou sobre tudo o que ele fez de errado, e o Senhor abriu uma porta para ele. E ele achou um lugar que eles fazem cirurgia. Ele foi lá, fizeram a cirurgia, fizeram a incisão, pegaram a vesícula biliar, abriram a vesícula biliar, tiraram todas as pedras, fecharam a vesícula e colocaram de volta no corpo. Curado. Alguns meses depois da cirurgia, tudo está bem, fizeram um exame, está tudo bem, limpo e vazio. E ele está ótimo. Você pode pensar, mas ele fez cirurgia. Leia Testemunhos Seletos 2, página 284. A serva do Senhor deixa bem claro que não é negação da fé quando nós fizemos tudo o que pudemos para resolver o problema. Submeter-se à operação. A irmã Penny. Desde outubro do ano passado, a irmã Penny tem lutado com câncer estágio 4. Começou no pulmão e se espalhou no corpo dela, nos ossos e em tudo. Em outubro, o nível de sangue dela caiu para 4. Falaram, o seu nível sanguíneo não é nem compatível com a vida. Ela nem podia encher um tubo para tirar sangue. Falaram para ela, senhora Penny, a senhora terá que ir para o cuidado paliativo. A senhora terá que ficar aos cuidados de pessoas onde é uma viagem só de ida. Você entra viva e sai morta. A irmã Penny compreendeu por que ela ficou nessa condição. Ela sabia que a sua vida era uma violação das leis de saúde de Deus. Ela reconheceu isso. Ela pediu perdão a Deus. Ela começou a clamar as promessas de Deus. Ela entrou no programa de Deus. No dia 4 de outubro, disseram para ela, senhora, você não vai nem ver o Natal. E ela falou com as pessoas nesse lugar de cuidado paliativo, perguntando, as pessoas retornam quando elas entram? E a mulher disse, às vezes, mas normalmente não. E ela disse, você pode sair do meu quarto. Eu acredito que Deus vai me curar. Ela começou a pegar as promessas de Deus e citá-las para o seu pai. Ela disse, pai, o Senhor disse, pai, o Senhor disse. Ela começou a citar essas promessas. Ela começou a fazer um tratamento final, por pedido dela, dizendo, podemos só tentar isso. E enquanto ela começou a tentar esses remédios, de repente, o seu tumor começou a diminuir mais de 50%. E continuou a diminuir. Ela cantou com alegria e lágrimas no dia de Natal, louvando a Deus, porque foi dito para ela que ela nem mesmo veria o Natal. Deus a está curando, e a sua fé está mais forte do que nunca. Vocês conhecem ele? Thomas Jackson. Como é que você vai para a cama, e o seu coração para, e o seu cérebro não recebe oxigênio por mais de 30 minutos?
Vocês sabiam que o recorde registrado de pessoa que ficou mais tempo sem o cérebro receber oxigênio foi de 22 minutos? E isso foi debaixo d'água, o que é diferente de ser em terra seca. O corpo se adapta de forma diferente. Não existe um registro assim, eles não conseguem explicar. Disseram que ele voltaria vegetando. Ontem ele estava pregando a palavra. Deus o trouxe de volta. Eu falei para ele: você é literalmente um outro Lázaro. Deus ainda está no trono. Ele fez uma apresentação pública que ele tem pregado por 40 anos. Estava cheio de orgulho. Ele admitiu: eu tinha muito orgulho. Ele disse: Meet Ministry era o meu ministério. Deus teve que me fazer deitar. E ele disse que a primeira palavra que ele ouviu quando ele acordou da cirurgia foi: se entregue. 40 anos no ministério. Há alguns de nós aqui nesse lugar que estamos doentes. Sabe o que alguns de nós têm dito a nós mesmos? Eu estou seguindo as leis de saúde de Deus, mas por alguma razão. Você tem certeza de que você está seguindo as leis de saúde de Deus? Você tem certeza de que você está seguindo todos os mandamentos de Deus? Você tem certeza? É algo muito sério dizer que você está fazendo tudo certo. É quase como se estivesse dizendo: Deus não sabe do que ele está falando. Porque a doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis de saúde. Você tem certeza de que você está fazendo tudo certo? Uma das coisas que eu acredito que estes testemunhos têm em comum é que eles reconheceram que eles não estavam fazendo tudo certo. Eles se humilharam perante o Senhor. Eles disseram: nós vemos os nossos erros. Nós pecamos. E aparentemente Deus foi misericordioso com eles e os curou. Meus irmãos e irmãs, sempre se lembrem, por favor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso é o que Deus quer dar a nós, o seu povo. E eu estou aqui para te dizer, outra vez, eu não posso falar em nome de nenhuma família em particular, nem no nome de pastores que morreram, porque eu não estou nas suas casas. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. E eu não vou em nenhuma direção. Eu não vou dizer que eles estavam fazendo tudo certo. Do mesmo jeito que eu não posso dizer que eles estavam fazendo tudo errado. Eu não posso falar nenhum dos dois porque eu não estava em suas casas. Mas o que eu posso dizer é que há uma coisa que é infalível neste mundo: Deus e sua palavra. E doenças não são o plano de Deus. Isso está claro na sua palavra. Há três coisas que Cristo veio para remover: doenças, miséria e pecado. Está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, página 113. Doença, sofrimento e morte são obras de um poder antagônico. Satanás é o destruidor. Deus é o restaurador. E o que eu estou te dizendo é e que Deus não permita isso. Eu busquei estar em harmonia com o Senhor, mas se Deus permitir e seu irmão morrer amanhã, não questione, nem por um momento, a lei de Deus. Não questione o seu poder. Não questione a sua validade. Êxodo 15, 26 ainda está valendo. Jeremias 33, 6 ainda está valendo. Mas as únicas pessoas que recebem são as que cooperam. E muitos de nós não estamos cooperando. E como resultado disso, estamos sofrendo. Uma pergunta: quantos de vocês entenderam o nosso estudo de hoje? Não há nada difícil para Deus. Alguns de nós aqui hoje temos de nos perguntar uma pergunta muito séria. O que é perdão?
Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês perguntem. Eu quero que vocês peguem as suas Bíblias quando forem para casa e que estudem sobre o que é o perdão. A razão pela qual eu digo isso é porque muitos de nós não compreendemos o perdão. Se você estudar a Bíblia com cuidado, Deus nunca perdoa sem te dar algo em troca. Escute isso. Deus nunca te perdoa sem te dar algo em troca. Se você estudar Romanos 3, verso 25, você verá o que Deus dá para você quando Ele te perdoa. Entretanto, o que Deus quer que nós façamos é entender que quando você perdoa alguém, há algo que Ele quer que você dê para essa pessoa também. Muitos de nós precisamos estudar sobre o perdão. O perdão é muito mais do que dizer, eu te perdoo. Alguns de nós estamos acolhendo algumas coisas que estão nos adoecendo ou estão nos impedindo de nos sentir bem. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é estudar sobre o perdão. E a segunda coisa que eu quero que você faça é honestamente se perguntar, será que existe uma pessoa, porque isso é o suficiente? Lembra do que Jesus disse para o jovem rico? Ele disse, uma coisa te falta. Esta uma coisa bloqueou ele da eternidade? Então uma coisa pode nos bloquear da eternidade. Será que existe uma pessoa que você não perdoou? Uma pessoa que seja. Pode ser uma pessoa que está morta, como um pai ou uma mãe, um tio mau. O que você faz com uma pessoa assim? Não faça como os filmes te dizem. Você não vai escrever uma carta, ir para o túmulo e dizer, ei, você. Sabe o que você faz? Você vai para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus disse, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quando alguém que te ofendeu está morto, você não pode ir para ele e dizer, eu te perdoo, porque os mortos não sabem de nada. Mas os vivos sabem, Jesus está vivo. Você pode ir a ele e dizer, Senhor, quando eu não os perdoei, é como se eu estivesse ofendendo o Senhor. E o Senhor vive. Então eu venho diante do Senhor para te pedir que me perdoe por não ter perdoado aquela pessoa que está morta. Você acha que Jesus te perdoará? Toda vez, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Eu acredito com todo o meu coração que esse é o começo do processo de cura. O perdão. Irmãos e irmãs, eu escutei algumas coisas que me assustaram. Eu ouvi de pessoas que foram para suas sepulturas, como adventistas do sétimo dia, pregadores da verdade presente e ensinadores da justiça de Deus. E eu disse, Senhor, por favor, não permita que isso seja verdade. Eu ouvi que algumas dessas pessoas foram para sua sepultura sem ter perdoado. E eu disse, isso é uma garantia da segunda ressurreição. E isso é assustador. Não vale a pena. Se você tem problemas em perdoar alguém, leia cuidadosamente em oração Efésios 4, versos 31 e 32. Leia Efésios 4, 31 e 32 em oração e com cuidado. Se você está com problemas a perdoar, leia isto. Minha esperança e a minha oração é que nós iremos entender que Deus está pronto para trazer as maiores bênçãos na sua e na minha vida com o propósito de nós prepararmos o caminho. Por favor, coopere com Ele.